Olá pessoal, eu sou o Michel Bogli e esse aqui vai ser o primeiro Endorfina, o primeiro podcast do projeto Endorfina, um projeto que eu tinha na minha cabeça aí já fazia uns 2, 3 anos e que finalmente agora eu consegui, por diversas coincidências, tirá-lo do papel e colocá-lo aqui na internet para que todos vocês pudessem ter acesso e aprendessem um pouco e se informassem um pouco e cultuassem um pouco de quem foram e quem são os triatletas que iniciaram esse esporte no Brasil, as pessoas que trouxeram o triatlon para o Brasil, as pessoas que foram os primeiros ídolos, os primeiros campeões do triatlon brasileiro e também triatlon mundo afora. Numa época, por volta de 1980, 82, essa modalidade chegou aqui no Brasil e chegou no Rio de Janeiro. Então eu tive essa ideia de estar tentando criar um registro audiofônico, né, através aqui dessa ferramenta podcast. E se você já está me ouvindo agora, provavelmente você já sabe o que é um podcast, senão você vai conseguir pegar mais informações no Dr. Google ou no próprio endorfinabr.com. E que vocês podem ouvir quando quiserem, da maneira que quiserem, seja num treino, seja no carro, seja no trabalho, seja em casa, seja numa viagem, da maneira como vocês quiserem. Então eu achei uma maneira bem democrática e mais de acordo aí com o estilo de vida do triatleta, né? Em vez de fazer um canal no YouTube e fazer com que vocês fiquem sentados na frente da televisão, do computador, eu achei uma maneira mais democrática de fazer um podcast, um registro de áudio que você vai poder estar ouvindo enquanto pedala, enquanto treina, enquanto corre, até e para alguns enquanto nada. E é esse o objetivo, de registrar uma parte, pelo menos, da história do triatlon brasileiro através do relato dos próprios atletas, dos próprios organizadores, das pessoas que trouxeram, dos patrocinadores, das pessoas que vivem e viveram o esporte desde o seu início aqui no Brasil, né? Muitos deles estão por aí ainda, alguns a gente vai ter que caçar e resgatar. Então, esse foi o meu objetivo quando eu pensei nesse projeto. Hoje, mesmo com o Google aqui no Brasil, a gente não tem esse registro, é difícil de encontrar, você até encontra algumas coisas, mas muito picada. Você depende de informações de matérias em revistas e coisas parecidas que muitas vezes não estão mais nas redes, né? Nunca nem foram para as redes, né? Ou, enfim, você ouve muita história quando está conhecendo um triatleta, né? Como se diz, das antigas. Você ouve falar de fulano ou de ciclano, mas a gente não tem isso registrado de uma maneira mais correta, de uma maneira mais apurada, de uma maneira mais certeira. Então, através do Endorfina, eu acho que a gente vai conseguir trazer, pelo menos para vocês aí um pouco do que foi o triatlon no Brasil, quem eram essas pessoas, como é que elas começaram no triatlon. Hoje, né, o mundo, principalmente através das redes sociais, está tudo muito fácil, todo mundo fica sabendo dos resultados ao vivo, online, das provas, onde quer que elas aconteçam, né? Antigamente era bem diferente. Então eu quero aqui trazer para vocês um pouco dessa história e nada melhor, né, do que eu contar a parte que eu vivi, né, embora já faça 20 anos que eu parei, os 10 anos, praticamente 10 anos onde eu fui profissional, era exatamente nesse começo de uma primeira para uma segunda geração dos triatletas no Brasil. Eu também tenho muitas lembranças, embora minha cabeça já hoje me fale bastante. Então eu achei mais legal eu convidar as pessoas, a grande maioria deles amigos meus, amigos de convivência nas épocas do triatlon competitivo para mim, e muitos eu vou conhecer aqui também, como vocês, através desses bate-papos. Então é isso, eu queria convidar vocês a ouvirem, queria convidar vocês principalmente a colaborarem, né? Eu estou tentando fazer aqui um trabalho. Com certeza ele vai estar cheio de lacunas e falhas, e eu aceito sugestões. Aliás, eu vou adorar qualquer sugestão que vocês tenham, críticas, comentários, enfim. No final aqui da entrevista de hoje, no episódio 1,
Eu vou passar para vocês a maneira como vocês podem me achar e me mandar aí essas sugestões, perguntas e críticas e comentários. Então, por favor, colaborem. Se vocês gostam do triatlon, se vocês querem saber mais sobre o esporte que vocês tanto amam e praticam, me ajudem. Esse projeto é um projeto coletivo. Eu estou aqui só servindo como intermediador dessa transmissão, dessa informação. E claro, né, eu tomara que durem muitos e muitos e muitos anos, tomara que a gente nunca acabe aqui de ficar conversando e entrevistando e descobrindo e conhecendo as pessoas que fazem o triatlon e que fizeram o triatlon, mas que pelo menos enquanto dure, que ele seja uma forma legal de vocês estarem se informando também sobre a história do nosso triatlon, do triatlon brasileiro, do triatlon nacional. Então, sem mais demoras, informações aqui para vocês também replicarem e espalharem nas suas redes sociais, nas suas rodas de treino, nas suas assessorias desse novo projeto, o Endorfina, o podcast. A minha intenção, e isso eu vou tentar cumprir aí o máximo que eu puder, de estar colocando um novo convidado a cada 2 semanas. Talvez haja aí um dia fixo, talvez seja na quinta-feira, que é providencial também a véspera do final de semana, quando a gente tem mais tempo, quando os treinos são mais longos, quando a gente vai viajar. E normalmente o episódio vai durar aí por volta de 1 hora, 1 hora e pouquinho, tá? Eu espero não exceder muito esse tempo, até para que vocês também tenham tempo de fazer outras coisas além de ficar ouvindo o podcast. Mas nesse primeiro episódio, nesse episódio aqui que a gente pode chamar de episódio piloto, aí como nas séries do Netflix, na TV, e pela envergadura da minha convidada, eu tinha que fazer alguma coisa mais especial e abrir o microfone por mais tempo. É um episódio que vai durar aí por volta de 1h40, 1h40 e pouquinho, mas normalmente o episódio vai durar aí aproximadamente 1 hora, 1h05, tá? Mas ouçam, porque eu acho que ninguém melhor do que essa pessoa que é uma grande amiga minha e também da qual eu sou ídolo, para começar a contar um pouco da história do triatlon brasileiro. Então, espero que vocês gostem, aproveitem. No final eu vou de novo passar aqui para vocês como é que vocês podem me mandar sugestões e tal. Eu espero que vocês participem bastante, que também isso vai ser um reforço positivo aí para eu estar continuando fazer esse trabalho e também direcionando melhor para estar passando para vocês o que vocês também gostariam de ouvir. Então, muito obrigado aí pela audiência, bons treinos e bem-vindos ao Endorfina. Niteroiense de boa viagem, a pele sempre bronzeada da vida à beira-mar deu a ela o apelido de Choque, de chocolate. Desde garotinha não parava quieta. Entre as incansáveis brincadeiras nas ruas do bairro e aulas de balé, estava sendo forjada a melhor triatleta que o Brasil já teve e uma das melhores do mundo. Reservada, mas desinibida, segundo ela mesma, e muito determinada, a filha da professora Terezinha se esforçava sempre um pouco mais para agradar a mãe, o que a colocou na faculdade já aos 16 anos de idade. Mãe, aliás, que sempre foi o alicerce da sua família e por quem confessa ter idolatria. Muito antes dos relógios e tatuagens se tornarem moda, ela foi 6 vezes terceira colocada na prova mais emblemática do triatlon mundial, o Ironman do Havaí. Desde 1983, foram incontáveis provas e títulos no triatlon no Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Japão, Austrália, China, entre outros países. De Niterói a Lambari, em Minas Gerais, de Kona a Frankfurt, na Alemanha. Com vocês, a campeã do Carnaval Carioca 2017 pela Portela, Fernanda Keller Nunes. Oi, Fernanda, bem-vinda ao Endorfina. É um prazer ter você aqui. Eu sei que você tem uma agenda muito cheia de compromissos e atividades e treinos.
Então, eu sei o quanto foi difícil a gente conseguir acertar esse nosso bate-papo. Então, bem-vinda ao Endorfina. Obrigada, Michel. Boa sorte na Endorfina. É um maior prazer estar aqui falando com você. E eu tenho certeza que o Endorfina vai ser um sucesso. É uma oportunidade para os atletas, os triatletas conversarem, falar um pouco da história do esporte. Então, vai ser um prazer estar aqui com você. E começando com o pé direito, né? Vamos lá. Que legal, um prazer. Fernanda, mas antes da gente cair no assunto que é a sua paixão, a minha paixão, né, e foi onde você teve um sucesso na sua carreira, me diz uma coisa que a gente estava conversando aqui agora e eu esqueci de te perguntar. E a sua paixão pelo carnaval? Olha, eu adoro carnaval. Eu gosto muito da arte, da cultura. Então, eu achava que todo ano eu visitava o Barracão da Viradouro, que é uma escola de Niterói, da minha cidade. Eu tinha amizade com as pessoas da escola. Então, acho que tive a oportunidade de desfilar vários anos com o Joãozinho 30 e ver um artista como ele construir uma ópera, né? Porque o carnaval é uma grande ópera. É incrível, assim. E para mim era uma forma de estar saindo um pouco daquele universo de só treinar e tal, e as pessoas falavam muito a mesma coisa, que pedalaram muitos quilômetros, correram tantos, e eu queria ver alguma coisa que fosse um pouco diferente disso. E eu sempre gostei de conhecer pessoas que faziam coisas completamente diferentes das que eu fazia. Então, conhecer um artista como João 30, conhecer um carnaval, como é feito o carnaval, o investimento, os artesãos que tem no barracão, porque é incrível como tem gente trabalhando ali, e ser um pedaço daquela ópera, né? Então, quando eu me disponibilizava a sair num carro alegórico, era como se eu estivesse sendo uma pecinha ali naquele teatro todo que é o carnaval. E aí não era nenhuma triatleta, assim, sabe? Era uma pessoa comum, sabe? Se entregando para aquele espetáculo que é o carnaval. E hoje até minha última participação eu tinha parado de desfilar, até que, por acaso, esse ano eu tenho também amizade com o Paulo Barros, que é um outro gênio, né? Depois do João, agora o Paulo Barros é um carnavalesco incrível, já venceu vários carnavais. E também tem todo o estilo dele, assim como o João trouxe o carnaval que as pessoas falavam que era o luxo, que isso não tinha nada a ver com carnaval. E o Joãozinho 30 disse que quem gostava de pobreza era intelectual, que o povo gostava do luxo. E o Paulo Barros trouxe um carnaval mais teatral, assim. E aí falaram a mesma coisa, que aqueles carros alegóricos com um monte de gente não era carnaval, era teatro. Mas logo em seguida, muitos carnavalescos começaram a imitar, a seguir como inspiração o estilo do Paulo Barros. Então, esse ano ele me chamou. Eu tive o privilégio de sair no carro da velha guarda da Portela, atrás do Monarco, e eu tinha Que certeza que ia legal. ganhar, cara. E realmente ganhamos o Carnaval da Portela esse ano. Então, Carnaval para mim é arte, né? É um momento histórico aqui do Rio de Janeiro. Que bacana, Fernanda. O Paulo Barros da Viradouro ou é da Portela? Eu não entendo nada de carnaval. O Paulo Barros é o carnavalesco mais assim prestigiado e mais campeão da atualidade. Ele que criou aquele carro do DNA, que quando ele estava na Unidos da Tijuca e ele foi campeão, ele passou alguns anos na Viradouro. Depois ele foi para algumas outras escolas e atualmente ele nem sei qual escola, acho que ele trocou, mas, Entendi. mas esse carnaval de 2017 ele foi campeão pela Portela. Foi o convite para desfilar foi feito por ele, pela amizade que eu já tinha feito com ele na época que ele era carnavalesco da Viradouro, que é de Niterói. Entendi. Quantas vezes você desfilou? Você tem isso aí na cabeça? Michel, olha, você tem que desapegar dos seus números, porque eu sou a pessoa mais desencanada com números. Assim, eu sei Entendi. que
Eu sei, assim, claro, vou saber alguns números para você, mas eu não me apego muito, assim, ao número. Eu pego, assim, é uma vida desfilando. Eu desfilei muitos anos. Já fui campeã no Salgueiro, na Viradouro, agora na Digamos que foi Pompeia. mais de 10. Nossa, muito mais. Ai, que legal. Que bacana, Fernanda, que legal. Eu não sei se muita gente sabia disso, mas esse é um lado legal que eu sabia que você tinha e eu sempre tive curiosidade de perguntar. A gente acabou nunca conversando muito sobre carnaval. Sempre o assunto é triatlon e eu sei que às vezes cansa um pouco. E eu entendo você quando você procurou o carnaval para mudar os ares, enfim, para sair um pouco dessa rotina de triatlon 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas que legal. Bacana. Mas olha só, agora, na realidade, eu não gosto assim de usar o carnaval para aparecer e foto. Já saiu alguma coisa, lógico, algumas pessoas me reconhecem e perguntam e tal, e etc. Mas assim, ali é o momento que, né, não estou nem um pouco interessada nisso. Assim, eu vou mais para participar do espetáculo, da ópera, como eu falei, carnavalesca, assim, não é para sair em revista, etc e tal. não é a Fernanda Keller triatleta. Eu até prefiro quando não sai. Entendi. Fernanda, então vamos começar aí no triatlon. Me conta, como é que foi tua infância em Niterói? Que esportes você fazia? Era na escola? Era numa academia de natação? Ou era futebol? Fale um pouco pra gente aí como é que era a Fernandinha. Olha, na realidade nunca fui uma criança que participou de uma escolinha, que treinava e tal. Mas eu fui muito moleque de rua. Eu brincava de pique e organizava campeonatos. Eu era meio líder assim da turminha da rua e coordenava desde peça de teatro até polícia no ladrão, enfim, sempre fui muito ativa. Eu morava num bairro, na Boa Viagem, um bairro incrível em Niterói, então eu podia andar de bicicleta na rua, a praia era super perto da minha casa, então a gente podia brincar na praia, tinha um campinho assim perto da minha casa, então a gente fazia um monte de brincadeira ao ar livre. Então essa infância assim muito ativa, assim, de acordar e brincar na rua, tinha o horário de brincar. Eu morro de pena das crianças hoje em dia porque todo mundo fica trancado, trancafiado, com medo da violência. E lá não, a gente tinha horário, e eu lembro que minha mãe ia trabalhar e a moça que trabalhava na nossa casa falou: tá, a hora tem que estar em casa para tomar banho para ir para a escola e tal. A gente demorava, ela tinha que buscar a gente na rua. Então era bem bagunceira e bem moleca mesmo de rua. E na escola eu também fazia tudo. Se tivesse campeonato de handball, eu jogava. Se tivesse ginástica rítmica, eu participava. Aula de jazz eu fazia todas as atividades e amava a aula de educação física, né? Então eu já gostava de mexer, mas eu não tinha esse pensamento que era para competir, né? Era uma coisa meio natural minha, assim, de competir na rua, brincar, todos os jogos estavam valendo ganhar, né? Então a gente estava sempre competindo, mas bem criança, bem brincando. E me diz uma coisa, tinha alguém que conseguia brincar o tempo todo com você? Você já estava despontando como uma atleta de longa distância? Ou nessa época as pessoas ainda conseguiam te dar um ralo? Cara, eu acho que eu era meio corajosa, assim. Eu acho que eu era que convencia as amigas e os amigos a fazer umas aventuras. Todo mundo ficava falando que a mãe e o pai iam brigar. Eu era meio a líder de levar a garotada para fazer alguma coisa que depois poderia levar uma bronca em casa, assim. Isso sempre foi meu. Mas como eu falei, eu não era assim não sei, eu não tinha essa coisa de querer ser melhor do que ninguém. Eu sempre fui muito intensa. Então, assim, se entrasse num jogo, numa brincadeira, sempre fui muito. Não fazia nada mais ou menos, tinha muita intensidade nas coisas que eu fazia. E sempre teve, né? Não sei se isso é qualidade ou defeito, mas eu sempre muito intensa nas brincadeiras e tal. Então vamos brincar de polícia e ladrão? Então a gente entrava em prédio, pulava muro,
parecia que era mesmo polícia e ladrão, não parecia criança, assim. Levava bronca de porteiro, que a gente invadia prédio, sabe? Então era da pá virada, como a gente fala aqui. Entendi. Você disse que não sabe se isso é bom, ser muito intenso, mas a olhar pelo seu currículo, eu acho que para o triatleta foi muito bom. Sim, porque, né, você me perguntou, né, como começou e tudo isso. Imagina, né? Você com... Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu estava adiantada, porque na realidade eu queria, desde pequena, eu tinha assim uma idolatria, tenho pela minha mãe, pelo meu pai, e a minha mãe era professora, e ela dava aula numa escola pública e eu estudava numa escola particular. E eu morria de ciúmes, assim, da minha mãe. Então, ela dava aula de alfabetização. Então, eu já no jardim de infância, assim, que não estava alfabetizando, eu queria que ela sentisse orgulho de mim. Então, eu aprendi a ler na marra para mostrar para ela que eu podia fazer os deveres que ela levava para as crianças da sala dela. E ficava desenhando do lado dela. Então, acabou que na minha escola me adiantaram um ano, porque eu não queria ficar na sala do jardim, eu queria já ir para a sala da alfabetização, onde as crianças já estavam lendo e escrevendo. E aí eu entrei na faculdade mais cedo, e muito cedo, não tinha maturidade nenhuma para escolher uma profissão, né, 16 anos, e fui fazer educação física na UFRJ. E aí, na sequência, eu ouvi falar, depois de 2 anos na faculdade, que ia ter uma prova que era o triatlon. Aí ninguém sabia o que era. Era uma prova no Rio e uma turma da faculdade ia fazer. Sabia que ia nadar em Guaratiba, que ia pedalar até a Barra e ia correr até Copacabana. E Esse era o Golden Cup. era antes, acho que o Golden Cup foi o primeiro, né? Aí eu falei, cara, no mínimo eu vou me divertir, porque eu não sei o que é. Eu vou ficar andando de bicicleta e é tudo perto da praia, então o mar para mim sempre foi uma referência. Então, se era brincar perto da praia, morava perto da praia, meus avós perto da praia, então era tudo para mim, queria me deixar triste, era não deixar eu ir à praia. Então era o pior castigo que existia, era me afastar do mar. Então eu... Mas você já nadava no mar, você já pedalava indo para a faculdade ou indo para a escola, na rua? Não, eu fazia isso tudo de brincadeira. Nas férias eu andava de bicicleta, mas como toda criança, assim. A minha avó me levava para a praia, minha avó nadava, aí ela falava... tinha os meus primos, né? Ela levava a gente pra praia, aí ela falava, não quero que ninguém entre no mar, fica aqui que eu já volto. Ela ia nadar, quando ela olhava para trás, eu tava atrás dela, assim. Ela me botava de castigo lá na areia e tal. Mas não era treino de natação, assim. Eu gostava eu não tinha medo, assim, de... E eu era muito exibicionista, até hoje, né? Assim, tipo, eu gostava dessa coisa de me apresentar. Hoje eu faço palestras e se tiver que falar, eu falo. E desde criança eu nunca fui muito tímida, sou muito reservada, fechada, mas se tiver que subir em cima sei lá, de um palco, de um lugar e começar a falar, eu tenho cara de pau. E aí a mesma coisa, eu queria chamar a atenção da minha avó, aí ela ia eu nadar atrás dela. Enfim, aí na faculdade foi quando eu descobri aquela coisa de treino, o que era ser um atleta, porque eu estudei, né? Tinha as modalidades, a gente começou a aprender anatomia e todas as matérias referentes à educação física. Eu fazia muito balé também, antes de começar a faculdade, fazia dança, me apresentava todo ano, fazia jazz e tal em Niterói, então eu já gostava também de dançar. Mas aí, quando eu comecei a fazer esse primeiro triatlon, o professor de dança, né, do jazz, do balé, começou a falar que eu estava estranha. Começou a brigar comigo. Falar que eu estava... para eu relaxar o braço, relaxar o ombro. Eu estava com o ombro e o braço relaxado, mas na realidade eu acho que eu estava meio ficando um pouco mais definida, porque eu estava nadando, então era um pouco diferente do corpo da bailarina. Então, mas vamos lá, isso foi em 1983.
Pois foi antes de entrar. O teu primeiro triatlon? Foi, acho que foi. Tá, então, mas me fala um pouquinho sobre o primeiro triatlon, porque agora eu fiquei curioso, né? Se foi o Golden Cup, provavelmente foi. Aí você viu isso na faculdade, provavelmente num cartaz. Não, alguns amigos chamaram, vamos fazer. Legal. Alguém vai fazer, o outro vai fazer. Aí tinha um grupo de Niterói que ia fazer. E aí tinha os treinos para essa prova. Porque essa prova foi no final do ano. E desde o início do ano já começaram a ter várias provas que eram simulados para as pessoas se prepararem para essa prova. Legal. Treinos e tal. E aí esses meus amigos, o Mano Ziu, que na época ele tinha uma caminhonete. Hoje, ele que inventou todo o sistema dos juízes dos campeonatos de surf do Campeonato Mundial. Foi ele que fez toda aquela programação, né, dos juízes darem a nota. Na época não tinha muita gente que fazia nada pelo computador, e ele que inventou, que criou esse sistema. E até hoje... Qual é o nome dele? Mano Ziu. Aí eu ia de carona com o Mano, com outras pessoas lá, que eu não me lembro o nome de todas, e eu lembro que era só homem, né? E a minha mãe, eu não podia falar para ela onde eu estava indo direito, porque ela ia ficar preocupada de eu andar de bicicleta no Rio, saindo de Guaratiba e até a Barra da Tijuca. Nossa, já eram umas pedaladas treino mesmo. Era total, e tinha que subir aquela montanha da Grota Funda, Prainha, que é uma subida super íngreme, e bicicleta totalmente sem recurso, né? Era muita aventura. O que é muito legal. Imaginar. E os meninos falavam, cara, você vai dar trabalho, vai ficar no meio do caminho, e tem certeza que você quer ir? Aí eles me botavam bem na caçamba do carro, eles iam lá dentro, só para testar, assim, se eu queria mesmo, sabe? A sua vontade. E eu ia lá no vento, passava naquela ponte Rio-Niterói, no vento, assim, toda encolhidinha lá. E não tinha ninguém me dava moral, sabe? Tipo, tinha que provar mesmo que eu queria. E que foi ótimo. Por que aconteceu? Todos eles sentiram cãibra, e menos eu, no dia do triatlon. Não ganhei nada, assim, mas completei a minha prova, e vários deles não conseguiram chegar, assim, falaram que estava com cãibra não sei aonde e tudo mais. E aí eu gostei. Aí você foi lá quietinha, bailarina, e botou todo mundo no bolso. Mas eu não sabia se eu ia conseguir chegar, sabe? Assim, era uma coisa muito louca. A gente tinha feito... Era um short, né? Eu imagino. Não, que short? Short veio depois. A gente começou o triatlo no Rio de Janeiro, eram mais de 1.500, eram 1.700, sei lá, 1.000 e tanto. Depois pedalava uns quase 60 e corria da Barra até Copacabana. Então dá, sei lá o quê, uns 16, 17, 18 quilômetros. E subindo o Juá, que é uma montanha também, que tem várias ladeiras, assim. Depois correndo pela Niemeyer, que é uma subida também boa. Então não tinha nada negócio de começar com prova curta e tal. Era para começar... Era a modalidade, era a distância que tinha, o triatlon era assim, não tinha nem questionamento, né? Não, era o que era, assim, ninguém ficava... Não tinha negócio de roupa de borracha porque tá frio, água fria pra caramba, enfim. Provavelmente sem capacete. Exatamente. Né? Firma-pé, ou tênis, né? Ou sapatilha. Tinha capacete, tinha. Já tinha. Não, todo triatleta, acho que o esporte já nasceu com uma galera que adora equipamento, entendeu? Então já tinha capacete, primeiros capacetes eram aquele de ciclismo, aquele de tirinha, sabe? De tira, sim. De tira. Aí depois começaram os outros capacetes, cada um mais estranho que o outro. Tinha algumas pessoas que vinham do ciclismo que usavam aquele bonezinho e tal. E não tinha, lógico, sapatilha com clipe, era aquela fivela que aperta, que a gente caía o firma-pé. Firma-pé, porque esquecia de soltar a fivela na hora. Era clássico isso. O pé não saía de jeito nenhum. Mas eu também nunca caí muito, assim, eu quase não caí no esporte, assim, poucas vezes. E esse triatlon, meu objetivo era só completar. Escutei na faculdade
e falei, nossa, muito legal essa aventura. Aí consegui completar. Daí eu voltei para a faculdade e logo na sequência eu fazia aula de fisiologia na época. E eu conheci o meu primeiro treinador, que é o cara mais, assim, importante no início da minha carreira, que foi o Paulo Figueiredo. Por quê? Porque ele me ensinou a treinar. Independente da gente não saber nada do triatlon, porque o esporte nem existia, era pioneirismo total, mas a fisiologia não, a fisiologia ele sabia, porque ele é um cientista da fisiologia. Até Claro. hoje, um dos caras que mais sabe. Então, eu comecei com essa orientação na sequência, sabe? Já peguei já o Paulo me ajudando a treinar. Ele aplicava os conhecimentos dele sobre o corpo humano e traduzia isso em exercícios, independente da modalidade que você estava fazendo, óbvio. Provavelmente ele se baseou, né, nas 3 modalidades, de uma maneira individual, como era no triatlon no começo. Exatamente. Ele tinha muito mais experiência no atletismo, o Paulo. Mas não tinha também muito, não tem muito assim o que mistério, né? Então tinha que aprender a treinar. Então algumas coisas muito importantes, básicas e que até hoje são fundamentais para minha formação, eu aprendi com ele e também fui cobaia, que era ótimo. A gente ficava assim 8 até 10 horas treinando no laboratório do fundão com ele, numa esteira. A gente fazia tiros de 1 minuto muito rápido. Ele tinha um simulador de watts naquela época, uma bicicleta para fazer treino, teste com os remadores, que o Dr. Maurício Que legal. fazia. Então a gente treinava nessa bicicleta, ele botava a nossa frequência cardíaca lá em cima e usava a piscina do fundão. Então a gente fazia treino de passagem, todos os treinos intensos a gente fazia com ele. Passagem é transição, né? Nada aí, corre, pedala e nada. A gente fazia esses treinos com a passagem de um esporte, com a transição de um esporte para o outro. Então a gente ficava muitas horas ali no laboratório treinando com o Paulo Figueiredo. E nessa época eu já treinava com o Armando Barcelos, né? Você conheceu o Armando como? Nesse primeiro triatlon, num segundo triatlon eventualmente? Foi logo, porque o Armando também é de Niterói. Então a gente se conheceu nas provas e aí ele começou também a treinar com o Paulo Figueiredo e foi legal que Armando foi parceiro meu de treinamento quase a vida toda, né? Só no final, assim, que ele já não estava mais fazendo profissionalmente, eu ainda continuei, mas a vida inteira a gente treinou junto, inclusive uma boa parte ali no laboratório, eu levei o Armando também. Que legal, que bacana. Já já a gente chama o Armando para conversar aqui conosco num próximo episódio do Endorfina. Agora, Fernanda, me diz uma coisa. Tinha outras mulheres, né? Hoje em dia a gente, né, você está ainda fazendo esporte, você vê que tem mulher em tudo quanto é lado, fazendo tudo quanto é tipo de esporte, mas no triatlon tem muita mulher, que é uma coisa super bacana de se ver. Mas antigamente, até quando eu parei, em 1997, sei lá, tinha 20 mulheres largando uma prova, 15 mulheres largando uma prova. Então, era uma realidade diferente. Agora, em 1983, 84, nesse comecinho da tua carreira, como é que era? Tinha outras mulheres? Olha, Michel, em geral, as mulheres começaram no esporte depois. Esporte. Até há pouco tempo, as mulheres eram arrancadas da maratona. Tipo, a sua avó, a minha, ou Claro. até não poderiam correr. Então, as mulheres, eu acho que elas têm uma evolução muito maior do que os homens no esporte, em todos os sentidos, não só de quantidade, mas também de evolução técnica. Naquela época, já tinha muita menina praticando esporte.
não tinha, assim, eu nunca pensei em quantas meninas tinham, mas as que tinham eram boas o suficiente para fazer um espetáculo. E todas se dedicavam tanto quanto eu. Então, todo mundo que estava. Eu sempre respeitei as mulheres, assim, todas as provas que eu fui competir, independente de ser favorita ou não, eram meninas que também sonhavam, também estavam treinando. E não interessa se eu era melhor ou pior, mas o respeito a gente precisava ter de ser mulher e fazer esporte. Então, eu nunca me preocupei com o gênero. Eu estava fazendo triatlon, até porque eu já cheguei na frente de muito homem. Então, meu objetivo não era chegar na frente das meninas. Meu objetivo era ganhar, era assim, dar o meu máximo. Então, assim, as meninas, elas sempre foram uma motivação e uma inspiração. Então, quanto mais meninas estivessem fazendo esporte, mais orgulho para todas, porque a gente estava conseguindo transformar uma geração, porque já que a gente é pioneira, a gente tem mais é que abrir a porta para que venham mais mulheres praticando esporte. Então, eu nunca pensei assim, que tem poucas, até porque eu sempre levantei a bandeira da igualdade, né, da premiação igual. Eu já me recusei a fazer prova que a premiação aqui era diferente no Brasil. E, enfim, porque já teve prova de Ironman que eu estava entre os 5 primeiros, entendeu? Então, tinham poucos homens também. Então, não interessa que se tem pouco homem ou pouca mulher. Eu brigo Entendi. demais. Eu sou bastante defensora das meninas. Que legal. E nesse sentido, eu entendi o que você acabou de falar, mas você não queria ter, né, provavelmente você se sentia mais à vontade de estar conversando com outras meninas, o que as meninas estão fazendo. Tinha outras meninas para você trocar ideias, não necessariamente competir, mas tinha o grupinho das meninas, como é natural, né? Isso não é no sentido pejorativo, a turma da Luluzinha, mas é porque as mulheres se identificam assim como os homens se identificam. E quem eram as suas inspirações ou sua inspiração Bom, no olha, triatlon, para você começar a carreira e ser desbravadora como você foi? bom, primeiro, eu não sou de Luluzinha nem de clube de bolinha, assim, eu gosto da pessoa. Se a pessoa ela é do sexo masculino, feminino, transgênero, qualquer coisa, eu vou me identificar com aquela pessoa, vou conversar com quem eu acho, sabe, legal, independente do sexo, se é mulher ou não, porque se for chato, é chato, pode ser homem ou mulher. Claro. Eu nunca me. E eu também não acho que é por aí. Ai, nós somos mulheres, nós temos que nos unir. Não é por aí. A gente, é ser humano. Então, o esporte é triatleta. Os triatletas e etc e tal. Minhas amigas eram minhas amigas porque eu gostava delas. Não necessariamente porque eram femininas, até porque eu treinava com homens. Marcos Ornelas e Armando Barcelo eram os meus parceiros, e não é porque eles não têm TPM que eu não posso conversar com eles. Então, eu nunca me peguei assim por esse lado de ser mulher, treinar com mulher e etc e tal, e levantar bandeiras por qualquer gênero, sabe? Eu acho isso um pensamento meu como pessoa, não é relacionado só ao triatlon. Para mim, existe só um tipo de pessoa de ser, que é o humano. Tem o gênero e a classe e tal, não interessa. Então, se alguma menina eu gostasse, ia ser minha amiga, mas se for chata, eu não ia ter paciência. Então, é mais por aí. Entendi. Então você não se enxerga como uma fonte de inspiração para todas as mulheres triatletas que estão aí hoje? Você se sente uma fonte de inspiração para todos os, no genérico, triatletas, homens ou mulheres? Olha, você não acha que você abriu portas, você não acha que você acho conquistou um espaço você, das mulheres no triatlon brasileiro? bom, você não tem eu não tenho que me achar fonte de inspiração. Eu faço o que eu faço porque eu sou apaixonada. Eu amo o que eu faço. As pessoas que elas é muita arrogância da minha parte
eu me classificar como fonte de inspiração. Isso as pessoas podem dizer para mim, não eu que vou dizer para elas, se eu E as sou ou pessoas não. dizem? Mas, se você olhar no meu Instagram, acho que se você vai ver, entendeu? Mas assim, que eu acho legal, e não tem nada a ver que é homem ou que é mulher. São pessoas, são mulheres, são homens, são crianças, são pessoas, não interessa, assim, são pessoas. E quando eu defendo porque eu defendo quando existe discriminação. Aí eu vou defender qualquer coisa, eu vou defender as crianças, o direito delas fazerem esporte, vou defender as mulheres o direito de ter o prêmio igual, mas justamente por isso, porque eu acho que a gente não tem que dizer que isso é coisa de menina e isso é coisa de menino. Porque se eu tivesse escutado as pessoas, a primeira coisa que me falaram quando eu era começando, que triatlon, pedalar e ficar o dia inteiro na rua, não era coisa de menina. Ainda bem que eu não escutei, porque se triatlon não era coisa de menina, imagina se fosse, né? Isso aí, Fernanda Casca Grossa. Isso aí. Ô, Fernanda, e você acha, então, para a gente encerrar esse tema das mulheres, você acha que hoje, no triatlon, a nível mundial e brasileiro, ainda falta algum espaço para que as mulheres conquistem igualdade com os homens? Ou você acha que hoje, ou como é que foi desde a época que você começou, teve a história das premiações e tudo mais, eu sei, hoje a gente tem essa diferença de quantidade de vagas para Kona, principalmente, né? São 50 para os homens, se eu não me engano, 35 para as mulheres. Você acha que ainda falta as mulheres conquistarem o espaço que elas merecem, como você fez por merecer? Ou você acha que a gente já está num pé de igualdade? Fala um pouco sobre isso. Olha, em termos de reconhecimento, não. Lógico que ainda falta muita coisa. Mas em termos de sucesso e de performance não falta nada. Se você for reparar a disputa de uma prova de Ironman feminina, desde 87, mesmo quando eu não estou participando, eu sempre vou para o Havaí acompanhar o Campeonato Mundial de Ironman, e o pau quebra com as meninas, não tem moleza. E se alguma dessas mulheres vier aqui para o Brasil disputar alguma etapa, ou como várias vão, porque agora tem muito triatlon pelo mundo inteiro, tem muita prova de Ironman, 70.3, então não tem a quantidade de homens e mulheres suficiente para fazer todas as provas. Tem mais prova do que atleta de elite, né, do profissional. E essa é a justificativa do Ironman para ter essa seleção, esse sistema de pontuação para classificar para Kona? Sinceramente, eu não sei porque eles fizeram esse critério, um critério que eu não acho justo, né? Não tem como achar justo, até porque o que eu estou te falando é justamente isso, é que a prova feminina e o nível feminino é excepcional, tanto no Ironman, que é a prova que eu acompanho, não só como atleta, mas também indo lá todos os anos, e a prova olímpica, porque a disputa esse ano feminina foi emocionante, né? Então, você está assistindo a americana, a Gwen, disputando com a austríaca, ombro a ombro, aquela chegada olímpica, elas brigando e tudo mais, assim, foi, né, assim, eu não sabia, eu quase pulava, assim, de alegria de ver, assim, a briga mesmo, assim, a competição, não deixa nada a desejar, entendeu? Você vai assistir um jogo de tênis, a maioria dos homens não consegue pegar um saque daquele da Serena Williams, entendeu? E se você for Sem dúvida. assistir uma outra partida de tênis, a Sharapova, ela mostra que ela pode ser gata e jogar muito tênis. Então, você pode unir tudo. Então, você não fica atrás. Assim, a falta realmente é muito mais espaço. Mas o show que as mulheres têm feito no esporte é incrível, né? As mulheres no futebol, no Brasil, as melhores já foram, né? A melhor jogadora do mundo de futebol brasileira, a Marta, enfim. Então a gente tem
muitas mulheres que sabem fazer o show e mostrar que o esporte não é uma questão de gênero e as mulheres não deixam nada a desejar. O reconhecimento falta ainda, muito. Legal, entendi. Eu também concordo com você. Me diz aqui, só para matar nossa curiosidade, um triatleta, se você tivesse que dizer o nome de um triatleta que é inspiração, que você acha que é ou que foi o melhor, e uma triatleta que te inspirou, que você se espelhou, que foi tua maior adversária, ou que conquistou alguma coisa que você acha que foi assim de outro mundo. Um homem e uma mulher. Bom, vamos lá. Como pessoa, né, como triatleta que me inspira, no masculino, o Greg Welch, um australiano, que é amigo meu pessoal, praticamente. Ganhou o Ironman de 94. O meu amigo é tipo irmão. O Greg era um fenômeno porque ele era capaz de fazer tão bem as distâncias curtas, que ele foi campeão em provas curtas, campeonato mundial, e também foi campeão no Ironman do Havaí, que é uma prova super difícil e de longa distância. Então, ela tinha essa versatilidade. Mas, assim, a minha admiração por ele é pela pessoa, porque a gente treinava com ele, ele era um cara que incentivava, ele começava o treino com a gente, e ele fazia questão de empurrar todo mundo. Ele sempre torcia. Então, no meio da prova, o cara estava disputando a prova com o Mark Allen. Ele atravessou a rua para dar um abraço na minha amiga que estava fazendo a primeira prova de Ironman, o cara praticamente liderando a prova. Então, tinha um lado humano dele. Isso no Havaí? No Havaí. Isso, um lado humano Uau. dele, um lado assim que a gente que era amigo dele, a gente teve a honra, o privilégio, e até hoje, né, de conviver com ele e de ter toda essa energia. E pelo que aconteceu com ele, né? O Greg teve um problema cardíaco no meio da prova do Ironman. Ele pensou que era asma e continuou nadando, teve que parar algumas vezes. No meio do ciclismo, ele saiu atrás de mim, né, na água, porque ele parou e depois ele pegou a bicicleta e continuou. Ele passou por mim, ele sempre me chamava de Choque, lógico, né, chocolate puro. Aí ele, Fernanda, ele falava, go Choque, go Choque. Eu falei, o que o Greg tá fazendo aqui, cara? Não entendi, né, porque ele já devia estar lá na frente. Bom, resumindo, claro. Mas era bem a característica dele. Ele teve vários taquicardia na prova, não sabia o que era. Correu a prova, ficou em 11º, tendo problema cardíaco sem saber. Correu a maratona para 2h39, 2h40, por aí. Enfim, depois ele não pôde mais fazer prova de triatlon, né? Hoje ele joga golfe, rema e tal. Mas, assim, tá envolvido com esporte e é um exemplo, assim, de alegria. Ele tá comentando todas as provas de Ironman, ele trabalha no Ironman, ele é diretor de marketing da Oakley e é um entusiasta do esporte, assim, uma pessoa que não é dificílimo quem não conhece ele, que se apaixona pelo ser humano Greg Welch. E a outra pessoa que é uma grande amiga, que me inspira muito, é a Sister Madonna. Eu conheço ela há mais de 20 anos. Ela começou a fazer triatlon com 50 e pouco. Eu fiz uma matéria para ela, para a Globo, para o Esporte Espetacular, acompanhando ela a tentativa de completar o Ironman do Havaí com 84 anos. Infelizmente... É só para contextualizar para quem não sabe, né, Fernanda? A Sister Madonna é uma freira. Eu ia chegar lá. Ela é uma freira. Legal, desculpa. Ela tinha 84 anos naquele ano. Ela é amadora. E ela não completou a prova, mas ela é a única mulher a conseguir completar um Ironman com 84 anos. Foi o Ironman do Canadá. E, infelizmente, no Havaí, ela não completou acima de 80. Ela tentou várias vezes, mas ela é recordista na idade dela de pódios. Ela ganhava todos os pódios, né, com 80, 79, enfim. E é uma pessoa que tem 86 anos hoje, e até hoje ela compete, por incrível que pareça.
todos os finais de semana você vai procurar a Sister Madonna, ela está fazendo alguma prova de triatlon. Maratona, prova de triatlon, ela é super ativa. E o mais bacana que me... Um exemplo, nesse ano que ela não completou a prova, em Kona, eu estava na chegada, né, na transição, ela tinha sido retirada, ela pedalou até os 120, entrou na van, que não ia mais dar tempo, porque nenhum acima de 70 anos naquele ano conseguiu completar, porque o vento estava muito forte, e é o que dificulta, né, para os atletas idosos, porque eles precisam de ter muita força para conseguir pedalar contra o vento, e nesse ano a maioria não conseguiu completar. Então eu estava aguardando ela, né, eu falando, meu Deus, o que eu vou falar para ela? E ela chegou assim, aí ela falou, você tá chateada comigo, Fernanda? Eu falei, sister, jamais eu vou estar chateada. A senhora tipo assim, eu sou muito sua fã. Coitada. Aí ela falou, então tá, ótimo. Fernanda, você acha que eu consigo me inscrever no Ironman da Flórida agora em novembro? Aí eu falei, cara, é você, sister. Que força de vontade, hein? Não, assim, ela já tinha largado aquele problema e já estava se inspirando para fazer outra prova, tipo, menos de um mês. Se fosse outro triatleta, já ia falar, ai meu Deus, estou chateada, não sei o que, ia ficar chorando e encher o saco. Mas a pergunta dela foi se eu achava que se ela conseguia a vaga para fazer a prova. Então, assim, é muito animada. Então, ela me inspira. Agora, claro, um exemplo para todo mundo, né? Todo mundo, né? Ela é a deusa. Mas como performance, né? São dois também amigos. Eu cheguei já a ficar na casa dele, eu era muito amiga, sou, né, muito amiga da Julie Moyes, que é a esposa dele, no masculino, Mark Allen. Que o Mark é incrível, ele teve os melhores resultados que um triatleta pode ter também, em todas as distâncias. Ele foi campeão Ainda mundial. É o detentor do recorde da maratona, né? Com 2 horas e 40 minutos e 4 segundos em 89. Isso aí é com você, número é com você. Então, e teve a prova que ele disputou com o David Scott, que foi a prova mais bacana já. Exatamente essa, em 89. 89, foi a primeira vez que eu fiquei entre as melhores do mundo, eu fiquei em 4º lugar esse ano. Foi minha terceira participação no Havaí, e meu terceiro Iron, né? Não, terceiro no Havaí. Já tinha feito, acabei que o primeiro foi em 87. E, enfim, por esse fenômeno de atleta e pessoa que ele é também, eu adoro ele. E a outra, que também é uma amiga, que é a Paula Newby Fraser, que ganhou 8 vezes o campeonato mundial de Ironman no Havaí. E tinha ano que ela ganhava no Japão e ganhava na Alemanha, com uma diferença de uma semana. Ela foi um fenômeno, né? Ela ficou entre os 10 primeiros, foi 11º colocado no Havaí, entre os homens, no geral da prova. E, enfim, ela realmente foi uma das melhores triatletas e por bastante tempo. Que legal. Paula Newby Fraser, com certeza, acho que ela já foi indicada para o Hall da Fama do Ironman e entre outras honrarias aí. Ela realmente é uma das estrelas aí, máximas do esporte, tanto faz homem ou mulher. Ô Fernanda, olhando um pouquinho o teu currículo, né, que as pessoas também podem conferir no teu site, daqui a pouco você vai dizer aí pra gente. Deu para ver, né, que você começou competindo no Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo, teve triatlon no Guarujá em 85, depois começou a vir Brasília, Florianópolis. Então é legal porque a gente consegue ter uma noção de como que o triatlon foi se espalhando pelo Brasil, numa época que não tinha internet, que não tinha celular, computador à disposição de todo mundo, do grande público. Então a gente consegue só ter uma ideia de como é que foi essa evolução do triatlon. E aqui no Endorfina eu vou querer tentar resgatar aí bastante dessas histórias com todas as pessoas que ajudaram a construir o triatlon aqui no Brasil. Mas depois a gente percebe que em 86 você fez uma participação em Nice, naquilo que a gente chamava na época de Ironman de Nice, né? Aquela prova, acho que 3, 120, 30. E você já foi um 14º lugar.
Como é que foi essa evolução? Como é que você, de provas no Brasil, que você foi conquistando resultados expressivos, né? Dá para ver aí pelo teu currículo que você já estava nas cabeças, vários segundos lugares, vários pódios. De repente aparece a Fernanda em Nice. Como é que surgiu essa oportunidade? Como é que você soube do triatlon de Nice? Bom, em 86 eu ganhei uma prova que era o Triatlon Internacional do Rio de Janeiro. E na época, né, a mídia era toda direcionada para os gringos que iam ganhar provas, os estrangeiros, os alemães e tal. E apesar de eu já estar ganhando várias provas aqui no Brasil, no Rio, então, inclusive, mas assim, não era uma das favoritas, o que eu adorei, né? Ótimo. E aí eu venci a prova, né? Que é maravilhoso você vencer em casa, porque tem toda a torcida a favor, na rua, gritando e tal. E aí, na época, o meu patrocinador, em 86, ele tinha me prometido, se eu ganhasse a prova, ele achava que eu não ia ganhar, ele me daria uma viagem para poder competir no Havaí. Como estava muito em cima da prova do Havaí, não deu tempo, ele conseguiu que eu me inscrevesse em Nice. Aí eu fui fazer Nice em 86, na França, antes de fazer em 87 o meu primeiro Ironman no Havaí. Então, Nice foi uma premiação que eu ganhei por ter sido a melhor atleta campeã do triatlo internacional do Rio de Janeiro. E, né, então, não era full ainda, não era a distância da Ironman, era um pouco menor. Mas, assim, a prova é um sonho, nadar no Mediterrâneo, Côte d'Azur, aquela azul turquesa. O ciclismo, a gente saía do plano daquela rua principal ali. Promenade des Anglais. Promenade des Anglais, subia em direção às montanhas. A subida não me assustava, mas descer aqueles penhascos cheios. Os Alpes Marítimos. Cheios de feno, apavorada com aquilo, porque as pessoas desciam muito rápido, os europeus não têm nem um pouco de medo de morrer de bicicleta, então eles desciam voados aquilo ali. Eu perdi muito tempo descendo, muito medrosa, e a corrida era toda plana ali na orla, assim, você ia em direção, na época você ia em direção a Antibes e voltava. Hoje parece que o circuito oficial da Ironman dá várias voltas. Na época a gente ia direto, dava uma volta só. E foi minha primeira prova internacional, assim, grande, foi essa. Foi internacional de início. Qual a sensação quando você chegou lá e viu aquela área de transição com, não sei, devia ter pelo menos umas 1000 bicicletas, o friozinho na barriga da largada e a sensação na chegada da tua primeira prova internacional com resultado excelente, 14º colocada, né? Michel, eu nunca tive medo de nada, não falei que eu era intensa. Então, assim... Você achou que estava em Niterói? Não, eu não achei que estava em Niterói, porque eu achei que aquela praia era muito estranha, porque era cheia de pedra, não tinha areia. Pedra e topless. E eu tava de biquíni e as pessoas olhavam mais para mim de biquíni do que para aquelas mulheres de peito de fora. Então, com certeza, em Niterói, elas aí já teriam sido atacadas de peito de fora, entendeu? Mas, por incrível que pareça, eles ficavam olhando para mim como se eu fosse uma coisa exótica, que provavelmente deveria ser o menor biquíni da praia. Mas o meu objetivo era completar a prova. Porque, na realidade, Michel, eu, apesar de ser uma triatleta intensa, que eu não tinha medo de competir, eu nunca tive medo de competir, mas, assim, por quê? Porque, cara, meu pai me adorava, né? Aonde ele tá, com certeza ele me protege. A minha mãe sempre me apoiou. Eu tenho um irmão maravilhoso. Hoje eu sou casada com o Sérgio. Então, assim, a minha família... sempre foi a minha essência, assim, sempre foi a minha base. Você conhece a minha família, você já foi para minha casa, já ficou na minha casa, então a gente não é muito focado nessa coisa de tem que ganhar, tem que ser melhor do que os outros. Você tem que fazer amigos, você tem que conhecer pessoas, conhecer lugares, isso tudo é uma consequência, né? Então, para mim, assim,
eu estava muito mais querendo, feliz de estar vivendo essa aventura. Lógico, evidente, quando você está se colocando à prova, você tem um frio na barriga. Sim, você tem aquela ansiedade, sim, porque você quer dar o teu melhor. Mas não com medo ou com, assim, achando que eu tinha que ficar em tal colocação. Ou, enfim, eu sabia que eu ia dar trabalho, porque eu não tinha medo de nada, sabe? Como até hoje eu não tenho. O negócio era, eu me jogava, assim. Eu acho que por isso eu não olhava assim, nossa, eu falava, caramba, que lugar maravilhoso, que lugar lindo, que bom estar aqui. Tanto é que quando acabou a prova, eu nunca tinha viajado para fora do Brasil. Eu peguei um carro em Nice, peguei a costa, passei por Mônaco, fui até um pedaço da Itália, subi em direção a Torino, sei lá, e peguei aquele túnel Mont Blanc, fui parar em Chamonix, depois fui parar em Geneve, sozinha. Não sei, nem pergunta como eu consegui chegar, porque não tinha negócio de computador, nada disso no carro. Eu fui com um mapa de papel e com um monte de dinheiro no saquinho plástico, porque não tinha euro, então eram várias moedas, cada hora passava num pedágio, ficava um monte de gente atrás buzinando até eu achar o dinheiro para pagar. E fui sozinha, porque ninguém queria ir, né? O pessoal queria ir para a loja de bicicleta comprar peça. Eu falei, não dá, né? Eu peguei o carro e saí batida. Quem foi com você? Tinha outros triatletas aí do Rio, de Niterói? Eu acho que, na época, acho que foi o Marco Ripper, que foi patrocinado também. Acho que mais um outro atleta e tal, por causa desse patrocínio que deu essa viagem como prêmio. Entendi. Aí em 87 você estreou em Kona e já com uma 15ª colocação, uma honrosa colocação, terceira na categoria. Pois é, então essa prova foi meu primeiro Iron. Então, o Fernando Nabuco estava lá, o Nabucão, o Marcos Stelt, uma galera lá, e eu não estava nem aí, assim. O Dolabella, que é um dos pioneiros, é uma pessoa que me inspirou muito, porque ele falava muito de Havaí para mim. Foi um dos primeiros triatletas aqui do Rio de Janeiro. E o Beto tinha falado para mim, assim, Fê, se a pessoa faz abaixo de 11 horas, caramba, é porque é muito casca grossa. Só que a minha preocupação não era negócio de baixo de 11 horas, não sei o quê. Minha preocupação era não me engatinhar na maratona, cair, ter um troço. Porque vários filmes, o pessoal todo cambaleando, porque não tinha esse negócio de gel. E às vezes a pessoa não conseguia comer ou se hidratar direito. Né? Claro. Comer alguma coisa sólida depois de fazer tanto esforço, não desce. Então essa era a imagem, a preocupação que você tinha de não dar uma de Julie Moss na chegada. Para não ficar arrastada lá. Eu queria correr a maratona toda e não andar. Então meu foco era esse, cara, tomara que eu consiga, porque eu cheguei lá, só tinha gente enorme, não sei o que, eu falei, deixa o pessoal, eu vou fazer minha prova e tal. Aí eu falei assim, eu não quero andar. Aí passou tão rápido, quando eu vi já estava entregando a bicicleta e para começar a correr. Foi tudo passando muito rápido, porque eu treinei, me preparei tanto, ouvi tanta coisa que eu achava que aquilo era um monstro. E quando eu comecei a ver a linha de chegada, eu olhei pro relógio, assim, por acaso, tava lá 10h50 e tal, assim, era abaixo de 11 horas, um pouquinho abaixo de 11 horas. Falei, caraca, eu não andei, e eu ainda fiz abaixo de 11 horas. Aí o Beto tava lá e tal. E na festa de premiação, eu nem sonhava que eu ia ganhar alguma coisa, sabe? Eu achava assim, que, sei lá, que eu tinha completado, que já tava muito feliz. Aí que o Fernando olhou no papel lá e falou assim, cara, eu falei, acho que eu vou embora. Ele falou assim, não vai embora não, teu nome tá ali, você vai subir no pódio. Eu falei, o Fernando Nabuco. O Fernando Nabuco, o Fernandão. Ele falou, legal. Você acha que você vai subir no pódio, cara? Eu falei, sério? Aí eu subi no pódio, porque eu fiquei, na época, não tinha essa coisa de profissional e amador, é tudo igual. Então subia no pódio, acho que os 10 primeiros e os na categoria. Então acho que eu fiquei, sei lá, terceiro ou quarto, né? Aí subia no pódio, peguei... Terceiro lugar, segundo o teu site. Aí eu adorei aquela história de subir no pódio no Havaí. E daí eu nunca mais larguei aquele pódio. Eu comprava... Todo ano, eu acho que... Eu não sei se eu me preparava mais com o vestido que eu ia usar
ou com treino, porque eu não podia deixar de usar aquele vestido naquele pódio, né? Porque aquele pódio era o luxo. Então, era assim, o Claro. meu momento fashion, assim, sabe? O tapete vermelho. Então, eu treinava. Para quem não sabe, né, Fernanda, conta um pouquinho como é que é a festa de premiação do Ironman lá no Havaí. É uma festa de O gala, Ironman né? do o Ironman do Havaí é a prova mais importante do triatlon mundial, né? Mesmo depois dos Jogos Olímpicos, no mundo do triatlon, você dizer que você é campeão do Ironman abre todas as portas. Se você ficou entre os primeiros no Ironman do Havaí, é um reconhecimento absurdo. Então, essa prova deu origem ao esporte Ironman, e é a prova mais glamurosa. Por quê? Porque é o lugar onde se encontram os melhores triatletas do mundo há séculos, né? Todo mês de outubro. Então, o que existe de melhor no triatlon mundial está no Havaí. Então, essa prova é a prova que o triatleta, ele tem que treinar. Então, eu fazia todas as provas, mas esse era o objetivo principal. E subir no pódio no lugar desse era ser visto, era ser homenageado, era ser prestigiado e era ser reconhecido como um dos melhores atletas do mundo, né? No que você faz. Então, por isso que todos os atletas se dedicavam 1000%, davam tudo para conseguir estar bem classificado no Ironman do Havaí. Legal. E você gostou tanto do pódio que depois desse primeiro pódio no Havaí, você nunca mais deixou o pódio, pelo menos não até mais dos anos 2003 ou 2004. Pois é, eu fui Fernanda, profissional há 50 anos, Michel. Então, no final, eu estava indo mais assim, porque eu amo o que eu faço e tal. Aí eu demorei um pouco a acreditar que eu fiz tanto aniversário assim na vida. E eu olhava no start list, só tinha o meu número lá de 48, aí 49, eu falei, cara, só tenho 50 anos, aí é covardia, acho melhor eu pensar um pouco, porque realmente é muito difícil para um atleta que está acostumado a lidar com a performance, tá sempre no auge e tal, essa passagem de tempo, né? Não é uma coisa muito fácil, assim. Então, eu tive um mestre que nessa época foi muito importante, que foi Orlando Cane. Ele inventou a bioginástica, a ginástica natural. Foi esse cara que é um guru, assim, e ele trabalha um tipo de ginástica que mistura o yoga com muita flexibilidade. Ele treinou vários atletas, ele treina a equipe toda do Bernardinho, do vôlei, o Rickson Grace passou por ele, como outros campeões de várias modalidades. E o Orlando, nessa época, ele falou uma coisa para mim muito legal, que era para eu aprender a me olhar e me enxergar, assim, sabe? Então, acho que o atleta de performance, quando vai, sabe, chegando a um certo tempo, ele não consegue ver isso, né? Você não consegue ver que você não pode ser tão cruel com você mesmo, assim, sabe? Você é um campeão, porque ninguém é um ex-campeão, você é um campeão. E você não precisa provar que você é um campeão, porque você já é um campeão. Então, se olha, se vê, aceita isso e passa a ver o esporte com a mesma alegria, sem tanta cobrança. No momento que eu vi isso, eu comecei a me desapegar, que eu teria que estar competindo na categoria profissional com 60 anos, eu ia pagar mico. E aí eu comecei a falar, cara, Fernanda, relaxa, assim, você não tem que provar nada para ninguém, você não ama fazer isso? Aí eu falei para mim mesmo, amo. Então tá, tudo bem, você vai fazer. Mas só não precisa você ficar assim apegada a isso. Aí, sabe esse papo que você tem com você? Você vai lá, você vai continuar sendo a mesma pessoa, a mesma campeã que você sempre foi e vai ser. Só que você não precisa mais provar, são tantos resultados, sabe? Você já ficou 14 vezes entre as 10 melhores do mundo, isso é um recorde mundial entre homens e mulheres. Ninguém conseguiu ficar tantas vezes entre os 10 melhores. 6 vezes em terceiro, porque o terceiro no Havaí é quase que uma medalha de ouro, de tão perto que é. sem E dúvida. então, assim, cara,
Aí eu comecei a usufruir, eu achava que era normal ficar 6 vezes entre os 3 melhores do mundo. Aí eu falei assim, Fernanda, isso não é normal. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. É hora de você Porque comemorar. você entra num estado, num nível de cobrança com você mesma, que você perde essa noção. E você está andando, né, só com os top 10 do mundo, com todo mundo voando baixo, e você está ali naquele meio, você passa a achar que aquilo é normal, ainda mais para alguém que está competindo desde 1984 e 3, como você, né, Fernanda? Verdade, verdade. E o bacana é que hoje, assim, cara, eu fecho os olhos, Michel, e eu vivo tudo de novo, porque foi muito intenso. Eu dediquei minha vida toda a isso, toda. Para mim, assim, a primeira coisa era abrir os olhos e treinar. Não interessava se estava chovendo, se estava chuva, se estava com a barriga doendo, com o olho doendo. Não, era acordar e treinar. Sabe assim, nem abrir a janela para ver se tá toró, se tá raio. Era acordar e treinar. E isso, assim, com uma coisa espartana, assim, sabe? Assim, um sacerdócio do esporte gigante. Não tinha nada, assim. Prioridade era isso. Não tinha, né, a minha família me apoiou muito, mas eu deixei de ficar muito tempo com eles. Eu ficava 6 meses na Califórnia, na casa da minha amiga Shannon Delaney. Eu ficava competindo, viajando para cima e para baixo, o planeta inteiro eu já competia. E, e era isso a minha vida, né? Então, Uma foram vida de dedicação, né? intensa, assim. Então, assim, o que eu abri mão? Eu não abri mão de nada, porque era exatamente isso que eu era. Eu sou triatleta 100%, minha alma e vai ser sempre de triatleta, meu espírito, tudo é relacionado a isso. Mas eu abri mão de quê? De tudo, porque isso era prioridade. Então, assim, não tinha casamento da melhor amiga, não tinha batizado, sabe? Se morria alguém, eu estava do outro lado do mundo, sabe? Então, enfim, foi. Mas, ao mesmo tempo, Michel, eu pude, em 2008, né, mesmo com meu pai no CTI, né, no hospital, que foi muito difícil, né, fazer esse momento, né, eu pude homenagear ele no campeonato do Ironman Brasil e ganhar uma prova de Ironman com 44 anos, assim. Então, foi assim, um dos momentos Que mais eu acho que também marcantes. deve ser um dos recordes, né? Uma das pessoas com mais É idade a que pessoa, ganhou um Ironman oficial. exatamente, a pessoa mais velha a ganhar uma prova de Ironman. Então, mas eu nem sabia disso. Depois que eu vi isso aí, eu falei, gente, que número feio. Mas, assim, a pessoa mais velha ganhar Ironman, eu achei meio feio, assim, o título. Mas a prova foi a prova da minha vida, assim. Você ganhar uma prova de Ironman no teu país e homenagear o seu pai na despedida dele, sabe? Voltar lá no CTI e falar, pai, essa foi para você, foi tudo, Fechar com assim. chave de ouro, né? Fechar não, porque enquanto eu estiver viva, eu vou estar me desafiando, né? Então, isso é o meu espírito, né? Eu vou, Claro. eu vou fazer várias provas ainda, eu vou fazer Kona várias vezes, se Deus quiser. Mas aquela foi a homenagem que eu pude fazer a pessoa que eu mais amava na despedida dela e a pessoa que mais me incentivou, né? Tipo, o pai que ficava assim, a 100 metros da chegada com a mãozinha esticada para dar bater na mão dele lá, né, o Big Five, tipo, valeu e tal. E a pessoa que falava pra mim, filha, você tá bem? Tô, pai, eu treinei, tá tudo bem, então vai com Deus. Então, assim, eu sentia, até hoje, eu sinto a maior falta mesmo de ouvir ele falar isso, filha, vai com Deus, vai dar tudo certo. Então, eu ouço isso quando eu fecho os olhos, que eu vou rezar, eu ouço ele falar isso pra mim, sabe? Então, por isso que eu ia tão bem nas provas, porque eu sabia, eu sempre soube que para minha família não interessava se eu ia ganhar ou não. Interessava que eu ia voltar bem para casa, sabe? Que eu ia estar com eles e tudo mais. Bacana. Fernanda, que emoção, que relato bacana de se ouvir. E, o que te motivou durante todos esses anos, a todo esse sacrifício?
O que te motiva até hoje? Assim, qual que é o segredo da Fernanda? Né? Assim, eu parei de fazer triatlon em 1997 porque eu estava realmente saturado e outros esportes me chamaram a atenção. A gente vê gente que dura 2 anos, a gente vê gente que dura 1 ano. Como é que você conseguiu? O que você acha que veio da tua formação? Foi essa força do teu núcleo familiar? Como é que você conseguiu ter essa motivação para, desde lá do comecinho da tua carreira, você chegar onde chegou, ter essa força para passar nessa transição do esporte profissional como profissional para o esporte como estilo de vida e amador? De onde que você acha que veio essa força, essa inspiração, essa motivação? Michel, as pessoas acham que tem uma resposta especial para essa pergunta. Mas se você não percebeu, eu já te dei essa resposta desde o início da entrevista. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Talvez você não tivesse a mesma paixão que eu, entendeu? Talvez você quisesse fazer um esporte bacana por um tempo. Mas a minha motivação sempre foi muito além da competição, entendeu? Isso é o que eu sou. Não é uma coisa de estar atleta e é o momento. Sou eu isso, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, quando Deus te dá um dom especial para você fazer o que você mais ama, é maravilhoso. Então, não tem segredo. É você procurar alguma coisa na vida que você não percebe que você está fazendo um negócio, sabe? Assim, eu tenho que treinar. Ai, meu Deus, eu tô nervosa, eu tenho que... Me pagaram para eu fazer o que eu mais gostava a vida inteira. Então, eu tive Que delícia. Foi a paixão. Na verdade, o triatlon e a Fernanda Keller são praticamente uma coisa só. Com certeza. Acho que sim. Acho que até um pouco da história do triatlon no Brasil, acho que eu participei de tantas as provas e os eventos desde o seu embrião, então acho que a gente se confunde um pouco, né? É isso aí, que legal. E você foi muito humilde agora de achar que você foi parte da história. Certeza, você é a história do triatlon. Não é à toa que você foi a primeira pessoa que me veio à cabeça quando eu quis começar esse projeto do Endorfina. Fernanda, a gente já está aí estourando o tempo. Vamos agora para encerrar. Só para que a gente bate também outra curiosidade. Qual foi a maior decepção na sua carreira? Decepção nenhuma. Não, mas não teve... Não necessariamente com um resultado... enfim, necessariamente um resultado que você achou que ia ganhar e não ganhou, alguma coisa assim, mas você teve alguma decepção, seja com o ser humano, seja com a vida? Qual foi assim, um momento baixo na sua carreira, então? Eu não me lembro de nenhum, Michel. Eu acho que não lembro, assim, de nada assim deprê. Pelo contrário, né? Entendi. Acho, né, nunca deprê, nada. Não teve nenhum momento deprê. E uma surpresa, uma revelação, ou uma coisa que te deixou muito feliz? Sim, lógico, evidente. Foi aquela coisa de você, né, de ir pro Havaí e começar a ficar entre os primeiros, assim, isso foi assim, O teu primeiro, terceiro lugar? não, o primeiro quarto, em 89, foi a minha segunda participação, 87, né? A terceira participação minha no Havaí, eu já fiquei entre as 4 melhores do mundo, então... Não, eu sei, mas o terceiro lugar de 94, ele foi mais legal do que foi mais emocionante do que o quarto de 89? Não era surpresa para mim. Entendi. Você falou surpresa, então foi mais assim, aquela coisa de caramba, realmente quarto é muito legal, entendeu? Então, assim, sem foi dúvida. um momento bem bacana, esse momento. Mas, assim, as surpresas, as coisas boas que ficam, assim, são os amigos, né, cara? As pessoas que você conviveu.
você poder ir para a Califórnia, ter várias casas para ficar, você viajar o mundo, ter um monte de gente que você conhece, que você gosta, ter essa... Na minha geração, né, do triatlo, como a gente viajava e era tudo novo, a gente se apoiava um no outro, né? Então, Era uma comunidade muito mais fechada. amiga, né? É muito mais, assim, relacionada, não sei. Então, assim, isso para mim é tesouro, né? Você, a Tamara, e eu me jogar sempre na casa de vocês, assim, naquela época que a gente estava começando. Sabe esses amigos que eu te falei quando você me convidou? Eu falei, tá, Michel, você está fazendo uma entrevista com uma atleta, com uma triatleta, mas, como dizem os paulistas, mas, é uma galera que era muito unida, assim, né? Você fala de amigos, sabe? A Malu, a Tamara, você, sabe? Pessoas que... O João Paulo, o Diniz, entendeu? São pessoas que eu amo, assim. Por quê? Porque a gente viveu um monte de coisa no início do esporte, né? O Fernando Nabuco, aquela turma dele, a Silvia Nabuco, a esposa dele, sabe? Todo mundo, aquela galera, assim, era muito... Não tinha muita gente, né? Então isso é único e fica para sempre. Tanto é que quando essas pessoas se encontram, é como se fosse um parente de verdade, porque teve uma experiência de vida, assim, no esporte. Esporte tem muito isso, né? De unir as pessoas com laços de aventuras, né? Porque a vida é uma aventura. Então, esses laços são formados por momentos que a gente se joga ali. Ali no triatlo a gente se jogava, a gente não tinha medo de nada. A gente era muito jovem e não tinha esse negócio de, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho que levar gel? E será que vai dar cãibra? Não tinha nada disso, a gente se jogava no negócio e pronto, né? Não tinha tanta planejamento de... Preparação, não tinha informação, né, Queria Fernanda? dançar muito depois que acabasse, sabe? E se divertir, pegar o troféu e vamos para outra. Não era muito assim, essa coisa tão apegada às pessoas saberem que você é um campeão ou não, entendeu? Para mim o que fica é isso. Se eu ganhar a prova, ótimo, mas se eu tiver amigo para comemorar, melhor, né? Porque que adianta você ganhar uma prova, tá com uma tatuagem no braço, ficar andando para lá e para cá com aquele troféu, se você não tem um amigo para tomar um porre, para cair na areia, para ver as estrelas, entendeu? Então é meio chato. Que bacana. Ô, Fernanda, fala um pouco da tua rotina hoje. Que horas que a Fernanda Keller acorda? O que a Fernanda Keller treina? Você ocupa todos os seus dias com o teu instituto? Pode falar um pouco do instituto? Enfim, como é que hoje é a tua rotina como Ironman não profissional? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu não tenho rotina. Assim, tem alguns anos que eu tô com a perna virada pro ar, assim, um monte de coisa acontecendo, projetos muito desafiadores. O Instituto Fernanda Keller, ele já tem quase 20 anos. Vamos falar de uma coisa primeiro. É um sonho, porque isso tudo que a gente conversou, assim, não ia fazer o menor sentido se eu não tivesse tido essa oportunidade de compartilhar. Eu acho que nosso país é um país que não dá oportunidade para as crianças, para os jovens, e no Instituto a gente tem a possibilidade de trabalhar com essas crianças a perseverança, a disciplina, a coragem, tudo que é necessário para enfrentar a vida e que o esporte ajuda a gente a conquistar, né? Então a gente fica mais otimista, a autoestima dessas crianças aumenta, e a minha razão, né? Porque acho que dá sentido à vida é você poder fazer alguma coisa para alguém que não seja você mesmo, assim, poder compartilhar os seus ensinamentos e tudo mais, tudo que você aprendeu. Então, tem vários jovens que se formaram com a parceria que eu tenho com a Estácio em várias faculdades. Crianças começaram comigo com 7 anos, são formadas em engenharia, arquitetura, educação física, psicologia, nutrição. Crianças de comunidades menos favorecidas que não iam ter essa oportunidade. Então, se eu fosse uma árvore, eu já dei alguns frutos ali no Instituto. E que eu tenho
Que legal, parabéns. Eu tenho mais orgulho disso do que esses troféus todos, assim. Eu acho que isso é um troféu, assim, que não tem como mensurar. E como eu falei, a gente acha que está ajudando as pessoas, mas na realidade a gente está se ajudando, a gente está se dando a oportunidade de fazer valer a pena e de ter um legado, né? Alguma coisa que você faça, que você esteja contribuindo para o mundo, para as pessoas, né? É dividir, sabe? Aquela acumular títulos só não resolve. Tem que fazer com que isso também seja de todo mundo. Esse título não é meu. Esse título é do Brasil, das crianças, dos meus amigos, da minha família. Esse campeonato só serve para isso. E você está retribuindo, na verdade, né? Tudo o que a vida lhe proporcionou, tudo o que a vida lhe ensinou, todas as oportunidades que você teve, você encontrou uma maneira, através do Instituto, de estar retribuindo isso para as pessoas que mais precisam. Na realidade, compartilhando e tendo a honra de poder ter criança que me escuta, que me atende, porque eles que dão sentido para isso, entendeu? Então, assim, não sou eu que estou beneficiando, é uma parceria. Eles fazem acreditando em mim, seguindo os meus ensinamentos, os ensinamentos do esporte, eles fazem, se inspiram no que eu falo, se inspiram em mim para eles fazerem a vida deles e vice-versa. Eu me inspiro neles para poder fazer valer a pena a minha vida também, né? Todo o meu legado, toda essa conquista. Então é uma moeda de troca, não é caridade, isso é outra coisa, isso aí é entrega. A intensidade tem que ser de todos os lados, a minha e a deles. Então as pessoas acham... Eu odeio aquela palavra carente, porque carente é todo mundo que não tem alguma coisa, né? E na realidade não existe crianças carentes, pessoas carentes. Então, assim, e você não está fazendo a caridade, porque se as pessoas não perceberem que o sentido da vida é compartilhar, elas vão ter que voltar várias vezes nessa vida para entender. Porque a gente sai daqui com a mala vazia, sabe? Esses troféus todos não tem lugar nenhum para botar no outro andar. Então, se você faz com que outras pessoas elas se entusiasmem, assim, elas encontrem uma motivação com o que você diz para elas, com o que você faz, isso é bom para você, assim, não é só bom para quem está recebendo. Sem dúvida. E agora também eu fiz a primeira temporada do Triatleta no canal Off. Muito legal o programa, por sinal. Esse programa, essa série Triatleta que passou no canal Off, ela tem muito o canal Off, ele tem muito esse espírito de aventura, do esporte, da paisagem, e de como usufruir a natureza, né? Então, isso, na realidade, sempre foi a minha paixão. Você poder ser triatleta, você poder nadar, pedalar e correr em lugares incríveis, né? A gente poder nadar no mar, pedalar nas montanhas, e tem infinitas possibilidades da gente praticar o esporte na natureza. Então, e às vezes as pessoas ficam muito preocupadas não que não seja importante você ter um relógio para acompanhar e para saber o que você está fazendo, mas tem gente que às vezes esquece de aproveitar, de respirar aquele ar, de se energizar com a natureza. Então, foi muito bacana assim, poder mostrar a essência do esporte. A gente fez essa temporada no vulcão Kilauea, eu subi o Mauna Kea, que é a montanha oceânica mais alta do mundo, que fica na Big Island. Essa foi com o Raul, né? Com o Raul Boca. Com o Raul Boca, eu fiz o percurso que deu origem ao Ironman. Verdade. Foi em Oahu, na praia de Waikiki, a gente deu a volta. O Raul Boca também é um dos pioneiros do triatlo, é um paulista que eu também adoro, apaixonada por ele, pela esposa dele. Sempre que eu vou pro Havaí, eu vejo o Raul. A Mariana, que trabalha com ele, também é uma paulista que mora no Havaí, que participou também de uma dos episódios. A gente sobe uma cachoeira incrível do Oipiu Valley. E, cara, e é isso, assim, você
treinar na natureza, no meio de uma floresta e terminar numa cachoeira. Então, essas coisas que o esporte proporciona. E o canal off é bem isso, assim. E foi bacana, porque depois eu recebi umas mensagens assim, muito legais, pessoas que ficaram inspiradas em fazer esporte por isso. Inclusive, um menino comprou uma passagem, mandou a foto para mim e falou: Olha, eu acabei de ver seu show no seu programa no canal off, eu comprei a passagem, estou indo para o Havaí porque eu quero fazer exatamente esse percurso. Aí eu achei muito. Que legal. E eu pretendo continuar fazendo essa série triatleta. Mas agora, nesse momento, eu estou mergulhada no projeto Rumo ao Ápice, da Rede Globo, com parceria com o Esporte Espetacular, né? Esse projeto ele é um quadro no Esporte Espetacular que se chama Rumo ao Ápice. Eu gravei, já passou a primeira temporada no final do ano passado. Eu treinei 3 pessoas, ele foi um rapaz que ele foi obeso, e ele usou o esporte, né? Através do esporte, ele levantou a autoestima dele. Ele chegou um momento que ele falou que não queria mais ser daquela forma, que ele queria resgatar o corpo dele, a vida dele e ter saúde. Então, ele encontra o esporte, que é o Rafael. A Lívia, que era a menina que tem a deficiência auditiva, e que venceu uma leucemia também, que usa o esporte como forma de inclusão e ela é uma excelente atleta. E a Kênia, que foi uma outra também que participou, que sofreu um acidente muito grave de carro, quebrou todos os ossos do corpo, foi considerada morta, nem socorreram ela, socorreram o namorado dela. O namorado veio a falecer e ela sobreviveu. E ela queria, então eles escreveram a carta dizendo que eles queriam muito fazer esse projeto, a Globo selecionou e eu preparei eles para fazerem a prova. Todos os 3 conseguiram, foi muito difícil para eles e foi muito inspirador para as pessoas, porque são exemplos de pessoas que não são atletas profissionais, não eram nem atletas assim, bem condicionadas, mas que se tornaram triatletas e venceram o desafio deles. E eu ter participado disso foi para mim também uma honra, um privilégio, porque a gente conseguiu inspirar muita gente que olhava e falava: será que eu consigo? Será que não consigo? Então, vendo essas pessoas, porque quando as pessoas me veem, elas falam: mas a Fernanda é profissional e tudo mais. Mas quando eles passam a assistir que eu estou ajudando essas pessoas a se prepararem e para elas enfrentarem esse desafio de uma primeira prova, elas tomam coragem também e acabam começando a treinar. E foi bacana, agora eu estou gravando a 2ª temporada, só que dessa vez vai ser um Ironman inteiro, não vai ser um 70.3, eles vão ter que pedalar, nadar, correr a distância toda, 3.800 metros nadando, 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Então, vai ser um baita desafio. Esses personagens agora também são muito especiais, e são praticamente virgens, assim, no triatlon. Então, vai ser bem emocionante, assim, a prova. E eu tô nervosa. O engraçado é que acaba que através dessas pessoas é como se eu estivesse fazendo o meu primeiro triatlon também, Michel, porque Entendi. Como é tão intenso assim, você fica tão preocupado, você ajuda a pessoa, você é o mentor dela, você treina ela, você dá todas as dicas para ela, então você vive aquilo ali. Então quando eu vejo os meus personagens assim do programa que viram meus amigos, que viram pessoas especiais para mim, é como se eu estivesse fazendo o meu primeiro triatlon. Por isso que é legal você compartilhar, porque apesar de eu estar entregando para eles toda a minha confiança, tudo que eu sei do esporte, eles me dão de volta essa coisa inocente, sabe? Essa primeira prova, assim, que a minha já foi há mais de 30 anos atrás e que a deles é agora, nesse momento. Então, é uma troca interessante, né? Porque eles te abastecem com essa energia que para você
enfim, é revigorante porque te lembra de quando você começou e de todos os momentos que você viveu até hoje, e você pode passar para eles toda a tua sabedoria, tudo que você adquiriu aí numa vida dedicada ao triatlon, né? E a oportunidade que a Rede Globo dá, porque no off é muito legal, mas é um canal por assinatura. Uhum. Agora, você está com triatlon num programa nobre do esporte, o programa mais nobre do esporte da televisão brasileira, né? Num dia de esporte que é um domingo, e podendo passar isso para as pessoas, tanto os teus alunos ali, os teus atletas, mas o público que está em casa, é uma oportunidade única, né? Não, isso não tem preço, né? Porque é uma forma de você inspirar outras pessoas a fazer o esporte. Não que todo mundo tenha que fazer o Ironman, mas quando elas... Porque a gente mostra toda a preparação, os exames que eles fazem, os treinos, é toda uma história, são contadas em alguns capítulos. Então as pessoas, elas também ninguém vai pegar uma pessoa e colocá-la para fazer uma prova sem ter um aval médico e tudo mais. Então tem todo o degrau até ela chegar no grande dia. Mas o mais importante, Michel, não é só que eles trazem para mim a lembrança do que eu fiz. Eles fazem com que eu viva o meu primeiro triatlon novamente. Eu vivo aquilo ali. Porque eu faço com cada um deles o primeiro triatlon. Não é o meu, mas sou eu com eles ali. Porque eu não estou fisicamente fazendo a prova, mas o meu coração, minha alma está entregue a eles ali. Eu fico muito... Claro. É muito intenso, assim, eu fico muito preocupada, eu fico ali vivendo aquilo com eles. E o mais bacana de poder estar falando com o Brasil inteiro, com milhares de pessoas, é porque a gente faz o esporte ser compreendido, ser popularizado, e as pessoas saberem que elas também podem praticar o esporte, que não é... O esporte ele não é de uma elite, que é... Todo mundo que tem um corpo é atleta. Então, todo mundo pode ser atleta e pode participar de competições, basta se preparar. Para você ser profissional, já é uma outra coisa, né? Você tem que ter um talento, tem que ter um dom, você tem que conseguir ganhar as provas. É uma consequência de você ter o dom. Mas ser atleta, ser triatleta, qualquer pessoa que quiser se preparar, ela pode ser. Então, isso mostra e quebra meio esse paradigma. Ah, não, o triatlon é para as pessoas que são bem dotadas, que têm um dom especial. Não, porque essas pessoas, na realidade, elas são pessoas comuns, algumas até com desafios gigantes para, né, para conseguir superar. Então, elas mostram que não existe isso, existe a vontade. A pessoa fala para mim, toda hora manda mensagem. Ai, como é que eu faço para começar e etc. O que é mais importante? A primeira coisa que eu falo é, primeiro, vontade, desejo. Se você tem isso, ok, já é o mais importante. Porque o resto é consequência. É treinar, pedalar não sei quanto, correr e etc e tal. Agora, para começar um esporte, você tem que querer, na verdade, não é? Sem dúvida. É só isso que precisa. A gente hoje vê muito isso, né? E eu acho super bacana. A gente vê vários programas na TV, eu fico assistindo, eu choro até, porque às vezes você vê pessoas pesando 200 quilos, aí em um ano elas conseguem de 200 chegar a 80 quilos, né? E não é que a pessoa, não é pela estética da pessoa que eu acho que é o mais legal. É pela vida, a pessoa passa o olho a brilhar, ela tem parece que ela nasce de novo, né? Parece que ela larga, assim, uma coisa mórbida para renascer. E aí ela consegue ter a energia dela, consegue, né, ter a força que ela precisa. Então, eu acho muito bacana a gente saber que tem chance sim, basta a gente querer. É fácil? Não, não é nem um pouco fácil. Tem que ter muita força de vontade. Mas o que a gente não... Né, o que a mente da gente não é capaz de fazer? Tudo, né? Exato, exato. Qualquer coisa que você vai fazer vai ter algum tipo de dificuldade. Agora, se você puder fazer alguma coisa que vai te apresentar essa dificuldade, mas que vai te retribuir
que vai te dar muito mais coisas positivas para você, melhora da autoestima, a saúde, o alto astral, as endorfinas, enfim, né, é que a gente que vive o esporte acha que isso é natural, mas você está sentindo agora na pele mais do que antes, que realmente o esporte é uma ferramenta de transformação enorme e para todo mundo. Verdade, verdade. E é uma oportunidade da gente viver, né? Se jogar, assim. Porque se der errado, faz de novo, tenta de novo, sabe? Errar é até uma forma de você aprender, entendeu? De você, sabe, começar melhor, porque você já cometeu um erro, e aí você volta de novo, né? Aí você fala, nossa, não deu certo desse jeito, não vou tentar de novo. Até que, cara, você acerta e acerta em cheio, né? Como várias pessoas que tentaram emagrecer não conseguiram, até que um dia elas falam, é hoje, vai ser hoje, pronto, aí acontece. Né? Então, é meio assim, tem que ter coragem, não tem que ter medo, não, porque todo mundo erra, né? Claro, como já disse a você a Sister Madonna, não estou conseguindo terminar esse daqui, peraí, vamos me inscrever no Com próximo, certeza. que bola para frente. E a vida é meio assim, né, cara? Não vai dar por aqui, então vou tentar de novo, vou no outro caminho. Você não pode ficar empacado, não pode ficar parado, a gente tem que estar sempre movimentando. Isso aí. Fernanda, então para encerrar, essa edição especialíssima do Endorfina, foi o episódio piloto, está dando aí quase 1h30 de conversa. Onde que as pessoas podem saber mais do seu projeto, desses projetos, do Instituto? Onde que você está nas redes sociais, enfim? Bom, a rede social é Fernanda Keller Oficial. Lá você, no Instagram, né, Fernanda Keller Oficial, no Facebook, todos os dois são verificados, a fanpage do Facebook. Meu site é fernandakeller.net. Mas se você der um Google, você vai me achar. Não, legal. Eu vou colocar aqui no nosso blog, eu vou colocar todos esses endereços para que as pessoas tenham acesso rapidamente. No meu site, e claro, é só dar um Google. No meu site tem o link também para o Instituto. Aí fica mais fácil. Tem tudo lá também. Pode dar um link, assim. E tem o meu Instagram, e se colocar no Google também, Instituto Fernanda Keller, vai aparecer um monte de coisa. Esse Google é tudo de bom, né? Tudo de bom. Legal. Fernanda, muito obrigado. Assim, não tenho palavras para te agradecer. A entrevista, o bate-papo ficou muito legal. Eu acho que deu para as pessoas conhecerem bastante aí da sua pessoa, sua personalidade, esse lado leve que você tem, apesar de ter sido uma atleta e ser ainda uma profissional muito séria e competente, mas valorizar o teu lado família, valorizar esse lado descontração e o amor, a paixão que você tem ainda depois de uma vida inteira pelo triatlon. E saber que você é meio triatlon, meio Fernanda, ou meio Fernanda, meio triatlon, né? A gente nunca vai conseguir descobrir. Não, eu sou Fernanda Keller, triatleta. Está certo. Vamos lá. Você Vamos incorporar então no teu sobrenome. Assim, Fernanda Keller, qual? Triatleta, não é isso? Exato. Fernanda Keller, sinônimo de triatlon. Eu acho que a gente pode fazer um abaixo-assinado e colocar isso no Google para quando as pessoas procurarem Fernanda Keller, vai aparecer triatlon. Às vezes as pessoas veem... Mas brincadeiras à parte. É triatleta? É aquela menina da bicicleta? Sou eu mesmo. Isso aí. Fernanda, muito obrigado. Obrigado pelo que você fez pelo triatlon, obrigado por ter feito o triatlon atingir o sucesso que atingiu aqui no nosso país. Obrigado por ter sido pioneira e foi um prazer conversar com você. Você é de fato uma grande amiga, você e o Sérgio moram aqui no coração. E um grande abraço, um beijo, bons treinos e quem sabe a gente marca um segundo round aqui, porque ainda ficaram algumas dúvidas e algumas curiosidades que o povo quer saber. Isso. Por exemplo, sobre os seus modelitos,
os seus biquínis e maiôs floridos que fizeram tanto sucesso mundo afora, mas a gente deixa para uma próxima conversa. Pois é, Michel, muito sucesso para o Endorfina, eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. Você é um grande atleta, sempre foi um cara apaixonado pelo esporte e vai ser muito bacana a gente poder estar compartilhando momentos importantes do esporte. Você está levando isso para as pessoas, para elas poderem ter essa cultura, né, a cultura do esporte e poderem ter onde se informar ou procurar informação. Eu estou sempre disponível, com certeza as pessoas vão mandar um monte de pergunta para você e quando você estiver no ar, se precisar, eu vou estar sempre à disposição do Endorfina, porque eu tenho certeza que vocês vão arrebentar, que vai ser sucesso total, que as pessoas vão ouvir bastante. Então, muito sucesso para você. E é isso, um beijão para você. Obrigada. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima.